Olá, estamos iniciando mais um programa Opinião Pernambuco de forma remota e o tema hoje é Impactos da Pandemia na Economia do Nordeste. Nossos convidados são Luiz Henrique Romani, que é pesquisador titular e coordenador do Núcleo de Estudos e Estatísticas Sociais da Fundação Joaquim Nabuco, e também Luiz Maia, professor do Departamento de Economia da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Lembrando que os programas Opinião Pernambuco, não apenas este, todos os programas, eles são veiculados também nas rádios Universitária FM e na Rádio Paulo Freire, no horário das 17h30. Então, vamos começar a nossa conversa fazendo um diagnóstico da situação dos empreendimentos, dos empregos, da economia na região Nordeste a partir da pandemia, a partir da Covid-19. Eu gostaria de trazer primeiramente o tema do desemprego. O principal impacto, ele acabaria sendo o do desemprego? A gente poderia afirmar isso, Luiz Henrique Romani? Sim, com certeza o desemprego talvez seja o fator mais visível do que vem pela frente. Eu diria do que vem pela frente, porque nós estamos ainda no processo. Os dados que saíram até agora são bastante preocupantes. Nós temos, por exemplo, nos dados da CAGED, no Nordeste, 190 mil postos de trabalho fechados até abril de 2020. Nesse começo de ano, são 190 mil pessoas que perderam o emprego formal. Os dados de desemprego para o Nordeste vão só até março, ou seja, só tem 15 dias de medidas de distanciamento social, já indica algum aumento de desemprego, mas principalmente muita saída de pessoas do mercado de trabalho, pessoas que não estão nem procurando emprego mais. Então, a gente tem hoje os primeiros sinalizadores de perda de emprego bastante preocupantes. Os indicadores de produção industrial, de comércio e assim por diante, todos eles indicando queda muito forte, o que significa um aumento possível ainda maior do desemprego. Os dados do Ministério da Economia também indicam mais de 1 milhão de nordestinos que foram colocados naquele programa emergencial, onde o governo assume parte da folha de pagamento. Isso dá algum alento, porque as empresas têm que manter esses trabalhadores no retorno, mas se permanecer muito essa crise, dificilmente essas pessoas vão ser mantidas. Quer dizer, fica mais 2 meses depois quando volta para as empresas, mas depois acabam sendo desligadas. Então, hoje, o cenário para o emprego na região é bastante perverso. Luiz Maia, economista Luiz Maia, qual a sua análise também sobre esse ponto que a gente passou aí para Luiz Henrique Romani? Então, boa noite a todos e todas. Eu acho que existe essa preocupação muito grande com o emprego formal, com a destruição de postos de trabalho, mas nós também sabemos que a economia nordestina ela tem uma parcela muito grande de setores que são informais. E essas pessoas elas estão privadas da sua mobilidade. Muitas delas não podem ou não devem, dependendo de estarem no grupo de risco, não podem sair às ruas, não podem conduzir suas atividades. E aí elas ficam muito dependentes dos programas de apoio do governo, dos programas de complemento de renda, de assistência social. Então, ainda que a gente tenha conseguido um programa relativamente de amplo alcance, envolvendo aí mais de 50 milhões de pessoas no Brasil todo, mas a gente sabe que a dependência de uma parcela muito grande da população nordestina é grande, é realmente bastante significativa em relação a esses programas. Por outro lado, a gente começa a sinalizar aí com algumas propostas de abertura, de reabertura da economia, e a gente tem infelizmente, a gente tem uma perspectiva não muito boa. É provável que essa recuperação não se dê de uma maneira tão veloz como a gente gostaria. Então, tendo em vista, em particular, o desemprego daquelas pessoas que já ocupavam posição informal, é possível que a gente tenha a necessidade de postergar ou prolongar esses programas de assistência social por um período maior.
Uma pergunta, né, que é uma pergunta bem polêmica em relação à flexibilização, que de certa forma aponta para um distanciamento do isolamento. Então, era realmente o momento de, no caso de Pernambuco, se iniciar essa flexibilização? Quais são os impactos positivos? Essa equação, cuidados com a questão da saúde e cuidado com a economia, ela está na medida correta, Luiz Henrique Romano? Veja, pegando um pouco a deixa do Luiz Xará, a questão da informalidade atrapalhou bastante o controle também do distanciamento social. Os dados que a gente tem do mapeamento na Fundagem, feito pelo nosso colega Neison Freire, mostram que os bairros mais pobres são os que mais estão crescendo a infecção, né? A doença. Isso em parte porque nesses bairros as pessoas continuaram muito do seu dia a dia, independente da questão do isolamento. Isso foi noticiado, foi registrado, porque precisam sobreviver de alguma maneira e acabam saindo de qualquer forma, né? Além das questões de habitação, que também facilitam o problema. Então, eu diria o seguinte, nós temos pouca informação de testagem que permita afirmar com contundência se está cedo ou se está tarde. Eu acho que, nessa medida, o que vai se tentar fazer abre, se começar a crescer demais, fecha de novo, e vai aprendendo com os indicadores que a gente tem condições de medir, que é o número de novos casos, o número de novas mortes. Porque nós não estamos testando o suficiente, e isso não permite quem é especializado na parte de epidemiologia dizer se nós estamos já no ponto máximo da curva ou não. Uma coisa importante também, ou seja, eu não estou tratando aqui de trade-off entre economia e saúde, não é isso. Que a gente tem que ver que nesse período se comprou tempo. As prefeituras e o governo do estado criaram hospitais de campanha, aumentaram os números de UTI, aumentaram os números de respiradores. Quer dizer, também houve um esforço para aumentar a capacidade de atendimento da população. Isso dá margem para você voltar também com a atividade. Não é? Quer dizer, não dá para ficar infinitamente parado, mas se está certo o horário ou não, só o tempo vai dizer. Gostaria de falar sobre isso também, Luiz Maia? Eu queria só complementar um pouquinho a explicação do meu colega. É que nós temos uma situação, Valdir, que é muito peculiar. Essa doença, como todo mundo sabe, ela é uma doença, assim, nas palavras do próprio ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, é um vírus competente, né? Ele se apoia no contato humano, né? Ele se propaga pelo contato humano. Ele não tem uma letalidade tão grande quanto de outras viroses, como a ebola e tal. E essa solução que o mundo inteiro tem adotado, do isolamento social, ela é relativamente eficaz, mas ela também tem um prazo de validade. Ela não pode ser mantida de uma maneira eternamente. Então, em determinado momento, a gente realmente precisa encontrar alternativas de flexibilização. Mas o Brasil adotou uma prática que ela é divergente, tanto na entrada quanto na saída. Nós fizemos uma espécie de um lockdown à brasileira, que não era tão duro, não era tão disseminado. De toda forma, ele foi tomado como medida nacional, mesmo em lugares em que você ainda tinha sequer sinal de circulação do vírus. Então, era uma reação quase que emocional, né, que foi tomada com muita pressão internacional para que seja dessa forma, mas um país de dimensões continentais, acabou que a gente parou o país inteiro num momento, e mesmo assim não conseguindo todo o efeito que outros países conseguiram. Agora a gente está indo, mais uma vez, divergindo da experiência internacional. A maior parte dos países só começou a flexibilizar quando eles já tinham uma tendência consolidada de redução ou até de eliminação da transmissão comunitária. A gente também não está lá. A gente, digamos assim, começou diferente e está terminando diferente. A gente está apostando que uma vez iniciada essa desaceleração, essa redução da curva,
ela teria, digamos assim, uma autonomia e que aí a gente já poderia se antecipar e, de alguma forma, tentar retomar as atividades. Mas eu acho que o que fica como mensagem é que, mais uma vez, o resultado para a realidade local aqui de uma cidade, de um bairro ou do nosso estado de Pernambuco, o que vai realmente interferir é a virtude, a capacidade de disciplina de grupos particulares, seja de comunidades, de famílias ou de empresas, que são mais aderentes às práticas de higienização, de evitar o contato, de adaptar o seu ambiente de trabalho. E, infelizmente, esse não é o cenário generalizado, né? A gente sabe que vai ter uma tendência a aumentar a contaminação em vários lugares do estado de Pernambuco. Luiz Henrique Romani, que setores eles serão mais prejudicados, ou estão sendo mais prejudicados, eu não diria nem prejudicados, mas impactados, né? Mais impactados com esse controle que foi determinado, o controle do isolamento social e o distanciamento das pessoas do consumo da maneira como elas consumiam antes de iniciar a pandemia aqui em Pernambuco. Isso é fácil. Com certeza o setor de serviços, aí envolvendo comércio e todos os outros serviços para empresas e serviços pessoais, talvez o que mais foi impactado, porque aí nós estamos falando de empregos formais e não formais. Já temos pesquisas que atestam esses resultados? Sim, no caso de empregos formais, comércio é o que mais perde na região. Depois vem alojamento e alimentação, que também está dentro da faixa de serviços. Depois vem indústria. Mas aí, se você agregar a informação dos informais, aí serviços vai lá na frente da indústria. Ainda você pode continuar, Romani, sobre essa mesma questão. Então, isso aponta para uma recuperação a curto, longo, médio ou longo prazo. Os danos são tão corrosivos que é possível que, inclusive, nem haja a recuperação disso que se perdeu nesse momento? Calma. Nem haja recuperação é algo que não acontece. Se tem coisa fácil de prever em economia, que vai crescer a economia em algum momento, que está em crise. Eu falei recuperar os danos que já ocorreram. A questão, a questão é o tempo, né? O timing, né? Quer dizer, não recuperar significa que não voltaria mais. A questão é quanto tempo vai demorar. Que é o que a gente fala em curva em V, ou curva em U, ou plataforma, alguma coisa assim. Eu não acredito numa recuperação rápida, seria o termo exato dos economistas, que é o famoso retorno em V, que em princípio parece, o lugar comum seria assim, vai ser em V porque como é setor informal, o cara começa a vender e volta rapidinho. A questão é que os microempresários, as pequenas empresas, se fechar, não abre. Demora para abrir, porque no sistema brasileiro, a pessoa que fica com o nome sujo não consegue mais reabrir com facilidade, não consegue ter acesso ao crédito. Então, isso acaba limitando a capacidade da economia de retomar. Quer dizer, esse é o grande problema de porque você não poder segurar mais tempo o fechamento das atividades. Porque a gente conseguiu, sim, alguma coisa com o emprego formal das grandes empresas, a gente conseguiu, sim, alguma coisa com o emprego informal, com a ajuda dos R$600, mas nós não conseguimos atender as micro e pequenas empresas que não tiveram acesso ao crédito, não usaram o sistema ou não tiveram acesso ao sistema porque os bancos negaram o crédito. Ok, a gente chega ao final do primeiro bloco e daqui a pouco a gente continua e a gente passa a palavra também para o Luiz Maia, né? Mas tem que esperar esse pouquinho, viu, Luiz Maia? Tá bom, então, até sem já. problema. Retomando o programa Opinião Pernambuco, falando sobre os impactos da pandemia na economia do Nordeste. Nossos convidados são Luiz Henrique Romani, que é pesquisador titular e coordenador do Núcleo de Estudos em Estatísticas Sociais da Fundação Joaquim Nabuco, e Luiz Maia, que é professor do Departamento de Economia da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Bem, nada parece mais como era no começo do ano.
E aí, hoje tem as máscaras, nos ambientes de negócios as pessoas têm um distanciamento, mas há um controle para que o fluxo não seja também o mesmo. E há uma redução no número de pessoas dentro desses ambientes. Então, Luiz, que tipo de resultados, que tipo de impactos esse modelo de funcionamento do negócio deve trazer para a economia? Então, Valdir, nós somos dois Luiz aqui, mas eu estou deduzindo que era a minha vez agora. Então, eu estou achando que a gente vai ter impactos dos dois lados, tanto do lado da oferta quanto do lado da demanda. Mas vamos entender bem o que é isso. Por um lado, boa parte dos consumidores tendem a adaptar a maneira como elas vão tentar consumir os bens e serviços que elas costumavam ter. Então, por um lado, a gente não vai ter um restaurante, ele vai ter que mudar a sua operação, ele vai ter que procurar outro canal de entrega, como já está acontecendo. Mas isso, de alguma maneira, em geral, vai funcionar para todos os negócios. Então, o consumidor mudou. Ele vai ter novas exigências, a necessidade de uma proximidade, de uma comunicação bem eficiente com o cliente para tentar entender as suas necessidades. Do outro lado, a gente tem custos adicionais, né? Que a gente fala um choque de oferta. Então, todas essas operações, elas vão começando aí passo a passo, iniciando esse processo de reabertura, elas vão se deparando com a necessidade de maiores gastos com higienização, com redução da escala de operação, muitas vezes trabalhar para públicos menores, em condições menores, o que acaba fazendo com que o custo médio da produção tenda a ser um pouco mais alto. Então, nós temos impactos que vão, de alguma forma, provocar redução nas margens de retorno dos negócios. E aí, obviamente, a gente sabe que uma parte desses negócios corre o risco de ficar até inviável. Outros não, outros é um choque temporário que elas vão conseguir se adaptar. Mas eu acho que todos nós precisamos pensar nos efeitos temporários dessa crise e aqueles que são duradouros. Tem algumas mudanças que a nossa sociedade vai sofrendo e que elas são pelos próximos 10 anos. E outras que a gente não. A partir da reabertura, a gente consegue rever. Então, eu acho que o olhar do gestor vai exigir essa capacidade de reinterpretar o seu cliente, as suas necessidades e, de alguma forma, mudar o seu modelo de negócio para atender um cliente novo. Luiz Henrique Romani, não sei se você gostaria de falar sobre isso também, se não fizer questão, eu passo para outro tópico. Sobre isso, a especialidade do Luiz, né, da questão comportamental. Eu chamaria atenção também que nessa questão dos choques de oferta e demanda, a gente já está observando dados na inflação. Nós estamos tendo 2 meses já de deflação, o que é preocupante em termos macroeconômicos, mas a inflação de alimentos está altíssima. Em Recife, nós temos mais de 5%, quase 6% de inflação acumulada no ano de alimentos, enquanto que está tendo uma deflação de foram 2 meses na faixa de 0,30%, 0,3%, né? Ou seja, aquelas pessoas onde a alimentação é mais importante para a sua cesta de consumo, elas estão saindo pior, ou seja, as pessoas com menor renda estão perdendo poder de compra em detrimento das pessoas com maior poder aquisitivo. Quer dizer, essa crise está sendo perversa pelo lado do emprego e está sendo perversa também pelo lado do consumo. Quando a gente começou este ano, nós tivemos um primeiro trimestre com um PIB já negativo de 1,5%. Isso pega até o mês de março. Né? A gente começa a ser impactado pela Covid-19 aqui a partir da segunda quinzena de março, né? salvo engano, exatamente por aí. Né? Então, só tem 15 dias de um trimestre e já estava negativo. Né? Então, eu queria que vocês fizessem uma relação dessa situação, né, que antecede a Covid, né, para que as pessoas, inclusive, não tenham a ilusão de achar que todo esse problema que a gente está vivendo é consequência da Covid. Então, a gente tem essa situação antes e a gente tem essa situação depois que inicia. Gostaria que a gente fizesse um comparativo entre essas situações. E aí você poderia começar, Luiz Romani, já que falou pouco nessa última vez que eu lhe passei a fala, e depois outra vez eu tomei toda a fala do coitado do meu amigo Luiz. Aí... Mas vamos lá.
Quando a gente fala comparação PIB, primeiro trimestre cair, tem que ver que a gente já vinha de crise, e a gente não recuperou da última crise, que foi muito profunda, e a gente também tem que tomar cuidado com certas comparações de PIB, porque se eu comparar o PIB do último trimestre do ano com o do primeiro trimestre do ano, sempre vai acontecer alguma queda. Porque o último trimestre do ano, onde tem o Natal, o 13º, aquela coisa toda, e no primeiro trimestre do ano, onde tem o Carnaval, menos dias úteis. Então, esse tipo de coisa é que a gente chama de sazonal, né? Os 15 dias que nós tivemos de fechamento em Pernambuco, por exemplo, eles já impactam, já dá para falar que impacta. Por quê? Porque o percentual que os serviços faz no PIB de Pernambuco é grande. Então, se você fecha as atividades, é zero o faturamento. Estou exagerando, mas o faturamento cai muito. E isso impacta já no PIB. Então, vinha ruim, tem essa questão sazonal, mas já dá para falar que parte desse PIB negativo do primeiro trimestre é efeito da Covid, sim. Não dá para dizer quanto. Isso é cedo ainda para a gente, só com modelos estatísticos, depois de 1 ou 2 anos, que a gente vai poder falar quanto. Mas dá para falar que o impacto é grande, sim. E então, Luiz Maia, daqui a 15 dias a gente encerra esse segundo trimestre, né? Abril, maio, junho, faltam 15 dias apenas. Já dá para se ter uma ideia de como será esse segundo trimestre? Com certeza. E, infelizmente, os sinais não são nada bons, tá? Ô, Valdir, mas eu queria só voltar um pouco sobre o contexto em que a gente foi pego, né? De como começou essa crise. Nós vivemos uma economia que, durante muitos anos, teve um aporte de recursos que vinham por orientação federal, né? Através de bancos de desenvolvimento, ainda que tivesse a parceria com o capital privado, né? Mas grandes obras e grandes operações se instalaram aqui no Nordeste em função de facilidades de financiamento e até de um certo direcionamento de política industrial nacional. E esse vento mudou, né? Com o novo governo federal, começou uma transição para a retirada de estímulos do governo e uma espécie de uma passada de bastão para a economia privada, para que operações privadas passassem a assumir a responsabilidade de novos investimentos, de captar recursos e tudo mais. E nisso, as operações nordestinas, de maneira geral, estavam sofrendo muito para se adaptar, uma vez que a ênfase nessa liderança do setor público tinha sido muito grande no período anterior. Então, a gente ainda não tinha iniciado uma dinâmica favorável, né, virtuosa, de investimento privado no Nordeste. Some-se a isso o fato de que o Mercosul, né, em particular a Argentina, que é um destino regular de exportações de Pernambuco, mas do Nordeste de maneira em geral, não anda nada bem nas pernas. Então, a gente também estava sofrendo por esse lado. E um terceiro elemento é que uma boa parte da economia no Nordeste é do setor público. São agências públicas, são operações públicas. E o setor público, não só no Nordeste, mas estados e municípios do Brasil todo, estão em profundas dificuldades fiscais, né, financeiras, mas em decorrência de uma crise fiscal. Então, nós temos um quadro que é bastante desfavorável. Quando chega a Covid-19, a gente tem que fazer o isolamento social, a parada abrupta, digamos assim, é muito natural que a gente tenha nesse segundo semestre uma queda sem paralelos na história do nosso estado, tá? Eu não me surpreenderia se a gente tivesse uma queda no PIB da ordem de 10%, 12%. E quando a gente fala esses números, a maioria das pessoas fica achando que a gente está aqui agorando, ou torcendo contra, ou sendo muito pessimista. Mas a gente precisa entender que essa é uma crise atípica. Essa não é uma crise como outra qualquer. Não é natural que uma economia tenha uma parada tão abrupta e que você obrigue tantas pessoas a ficarem em casa por tanto tempo. Então, o impacto ele é decorrente da natureza dessa crise. Isso, obviamente, tem a sequela social, tem os impactos que o Luiz Romani já falou, sobre emprego, sobre renda, sobre as condições de vida de populações mais vulneráveis, mas isso também tem um impacto sobre os negócios, né? Então, eu não me surpreenderia nada se a gente tivesse uma queda histórica no PIB nesse segundo trimestre. A gente só precisa saber interpretá-lo.
que isso não é exatamente uma recessão como as outras que a gente já teve no passado. Luiz Romano, eu queria passar para você uma última pergunta. Como nortear políticas públicas a partir dos dados que vêm sendo levantados pela Fundação Joaquim Nabuco, né, para que isso possa fortalecer o setor produtivo, possa fortalecer os pequenos empresários, possa fortalecer a sociedade pernambucana de um modo geral? A gente tem feito esse acompanhamento com a ideia de que tenha um diferencial, que em geral os grandes números, os números macros, saem Brasil como um todo, sem olhar a questão regional. E os impactos eles acontecem de maneira diferenciada, inclusive dentro do Nordeste, de maneira diferenciada dentro do próprio Nordeste. Vai ter região que vai sofrer mais e região que vai sofrer menos. E com a falta de recursos, a gente vai ter que pensar em ações e medidas que tenham impacto máximo com o mínimo de recursos. Ou seja, focar ao máximo. Essa questão, por exemplo, que a gente falou de passagem, que é a questão do apoio dos R$600, que já tem um debate se continua ou não continua, por exemplo, é a típica política que, pela velocidade que ela foi construída, ela provavelmente está mal focada. A gente vai ter que focar mais para poder diminuir vazamentos e aumentar o impacto que ela tem. Demorou muito, por exemplo, para o Bolsa Família conseguir focar e ter os impactos que ele tem hoje. Então, assim, esse é o tipo de debate que a gente pode ajudar a levar. Quantas pessoas, uma estimativa de pessoas que estão sendo impactadas, qual é o perfil dessa pessoa, isso tudo aos poucos, conforme forem saindo os dados do IBGE, com mais calma, mais dados do Ministério da Fazenda, atual Ministério da Economia, a gente vai conseguir ajudar a desenhar. Por enquanto, é mais medir o tamanho do estrago mesmo. Ok, então a gente está chegando ao final do programa. Queria agradecer a sua participação, Luiz Henrique Romani, a sua participação também, professor Luiz Maia, a todos vocês que nos acompanharam. O Opinião Pernambuco fica por aqui e a gente volta em um próximo programa.